A nossa mente, ela pode ser um palco para coisas incríveis, não é? Mas às vezes também para ilusões bem desconcertantes. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nas histórias mais inacreditáveis de um neurologista chamado Oliver Sacks, um homem que mostrou que existe muita humanidade por trás das condições neurológicas mais raras. Olha só essa pergunta. Parece até piada, né? Pois é, por mais bizarro que soe, para um certo homem, isso era a realidade de todo santo dia. Esse era o Dr. P, um músico super respeitado que olhava para o mundo, via tudo, mas não reconhecia nada. E não era esquecimento, era algo bem mais complexo. Uma condição chamada agnosia visual. Pensa só numa quebra tão profunda na percepção que ele chegava a dar um tapinha num hidrante na rua achando que era a cabeça de uma criança. Ele via as formas, as cores, mas o que aquilo significava? Essa conexão tinha simplesmente sumido. E aí vem a cena mais famosa. No fim de uma consulta, ele foi pegar o chapéu para ir embora e tentou pegar a cabeça da própria esposa. Foi esse caso impressionante que foi documentado pelo neurologista que conseguiu enxergar a história humana por trás de um sintoma tão estranho, o Dr. Oliver Sacks. Mas afinal, quem era esse médico? Esse cara que se aventurava por essas paisagens tão diferentes da mente humana? Bom, aqui está um resumo da trajetória dele. Sacks ficou famoso por livros como Tempo de Despertar, que virou até filme, e, claro, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Mas ele era muito mais do que um neurologista clínico. Ele era, acima de tudo, um contador de histórias. Ele queria entender a pessoa que estava ali na sua frente, e não só a doença. E essa frase resume perfeitamente a filosofia dele. A base do trabalho do Sacks era essa: restaurar o senso de humanidade que essas condições neurológicas muitas vezes pareciam roubar das pessoas. E o caso do Dr. P foi só o começo. Ele foi só um dos muitos casos extraordinários que o Sacks registrou, cada um revelando uma faceta diferente, quase inacreditável do nosso cérebro. Olha que coisa impressionante. O Sacks atendeu gêmeos autistas que, por um lado, não conseguiam fazer contas básicas e mal se comunicavam, mas, por outro, conseguiam calcular o dia da semana de qualquer data, milhares de anos no passado ou no futuro, e se comunicavam entre si usando números primos imensos. A conclusão do Sacks foi que a mente deles não só pensavam em números, ela via os números. Agora, imagina essa outra situação: um paciente que vivia caindo da cama. O motivo? Ele dizia que estava tentando jogar para fora uma perna que não era dele, uma perna de um estranho. Ele acordava apavorado, sabe, vendo aquele objeto esquisito na cama com ele, e a perna era a dele mesmo. Só que ele tinha perdido completamente o reconhecimento dela. Para ele era como se alguém, numa brincadeira de péssimo gosto, tivesse costurado um membro morto no seu corpo. E essa pergunta que ele fez ao Sacks é de arrepiar. Ela mostra o tamanho da desconexão que pode acontecer entre o nosso corpo físico e a imagem que a mente constrói desse corpo. Bom, se a mente pode se desligar de uma parte do corpo, será que ela também consegue criar mundos inteiros que não existem? Sacks foi atrás dessa resposta estudando uma condição bem fascinante que afeta pessoas com deficiência visual. Essa condição é a Síndrome de Charles Bonnet. Pessoas com a visão comprometida começam a ter alucinações super complexas, mas silenciosas. E, mais importante, elas sabem que aquilo não é real. Sacks explicou que quando as áreas visuais do cérebro param de receber estímulos dos olhos, elas ficam hiperativas e começam a disparar por conta própria, criando verdadeiros filmes. E aqui está o ponto-chave. É muito diferente de uma alucinação psicótica. Na Charles Bonnet, a alucinação é como um filme mudo, não interage. Já na psicose, ela pode conversar, acusar. Outra coisa, as alucinações da síndrome são meio aleatórias. Não tem a ver com os sentimentos da pessoa, ou seja, não é um sinal de que a pessoa está enlouquecendo. E olha, não é algo tão raro. Estima-se que cerca de 10% das pessoas com deficiência visual passem por isso. O grande problema é que a maioria não conta pra ninguém. Ficam em silêncio por puro medo de acharem que algum problema mental grave. E essa falta de informação, tanto do público quanto de muitos médicos, faz com que muita gente sofra sozinha, sem entender o que está acontecendo. Certo. Muitas dessas condições que o Sacks estudava não tinham cura. Então, qual era o sentido do trabalho dele, afinal? Aí é que está o brilhantismo da filosofia dele. O foco não era na cura, mas na vida. Era sobre ver a pessoa, não um sintoma, focado no que ainda existe e não só no que foi perdido.
usar a música, a arte, a memória como ferramentas, encontrar jeitos para os pacientes se conectarem com os outros. O objetivo, no fim das contas, era ter uma vida mais rica, mesmo que a cura não fosse possível. Então, para pacientes que não conseguiam mais se comunicar com palavras, a música ou a pintura viravam a nova língua deles. Era por ali que eles conseguiam interagir, socializar e se sentir felizes. Sachs ajudava cada um a achar essas partes que ainda estavam lá, sabe, inteiras, vibrantes. Se uma porta se fechava, ele ajudava a encontrar outra janela aberta para o mundo. No fim, o trabalho de Sachs deixa a gente com essa pulga atrás da orelha, né? Que outros mundos será que existem escondidos dentro da nossa própria mente? A obra dele é um convite para a gente olhar com mais empatia e, principalmente, com mais curiosidade para as infinitas maneiras como uma vida pode ser vivida. Gostou do conteúdo? Curta, se inscreva no canal e compartilhe.